Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero! Olá, graças a paz, voltamos e hoje a nossa palavra oportuna está com o tema sobre uma mãe, Ana, uma história de renovação e vitalidade. E o nosso texto está em Josué, capítulo 1, versículos do 9 ao 20. Acompanhe, por favor. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele diz: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém. Que lindo, né? Essa história de uma mulher que viveu um tempo muito difícil, um tempo de um período de declínio espiritual e moral de toda a nação de Israel. Naquela época, Eli era o sumo sacerdote, mas também era juiz. É o juiz, o penúltimo juiz da história, porque aqui nós estamos vivendo uma transição de um período, o período dos juízes, para o período da monarquia. Logo em seguida, então, viria Samuel, que seria o profeta, o juiz, o último juiz ao qual também ele ungiria o primeiro rei, né? Que é Saul. E Ana, então, aqui nós temos esses personagens, temos aqui a Ana, que é a personagem principal, que é a mãe, né? Aqui, de Samuel. Nós temos aqui Eli, que é o sacerdote, o sumo sacerdote, e temos também Samuel, o menino que vai nascer, que vai ser gerado. Então, Eli e Samuel foram figuras-chave do período de transição de Israel do juiz para a monarquia. Samuel foi profeta, como eu falei, o último juiz, antes da ascensão de Saul como rei de Israel. Samuel desempenhou um papel crucial na formação do futuro de Israel. O sacerdote Eli, a mãe Ana e o profeta Samuel são figuras centrais, então, do início do livro de 1 Samuel. Ana, uma mulher de profunda fé e muito amada por seu marido,
ela tinha um problema. Ela nutria no seu coração um desejo de gerar uma nova vida. Porém, essa mulher era estéril. E ano após ano, diz o texto bíblico, ela ia adorar e ela clamava e pedia ao Senhor para poder gerar, um filho. Até porque a infertilidade naquela época era encarada como uma sentença, um fardo a ser carregado por qualquer mulher que era estéril. Na sociedade israelita antiga, a capacidade de ter filhos era altamente valorizada e as mulheres frequentemente enfrentavam, então, pressão social para gerar herdeiros, Mas Ana orou, Ana se colocou diante do Senhor, e a oração é uma chave que pode abrir portas para um futuro repleto de possibilidades. Guarda isso no seu coração. Então, Ana, em sua dor, sentiu-se incompleta com tudo isso, humilhada, porque diz o texto que ela era humilhada pela outra mulher do seu esposo, certo? E até amaldiçoada. Talvez seja uma mãe que está me ouvindo, talvez seja uma pessoa, uma mulher, ou alguém que se sinta dessa forma. Essa palavra é para o teu coração. Então, essa mulher era uma mulher deprimida, vivia depressão, ansiedade, e tudo isso tentava roubar a sua alegria, mesmo sabendo que essa mulher está diante de uma fé, de uma mulher que tem uma fé inabalável. A história de Ana nos ensina que a esperança pode renascer mesmo em situações mais adversas. Apesar de todas as probabilidades que Ana tinha para se revoltar, ela não se revoltou, ela resolveu buscar conforto em Deus. Ana, a graciosa, que é o nome dela, que significa graciosa, alcançou graça através da oração, pois ela suplicou a Deus por ajuda, ela pediu socorro, ela pediu ajuda ao único que pode nos ajudar em todas as coisas. Sua determinação em orar e buscar a ajuda de Deus, mesmo diante da adversidade, mostra como essa mulher é uma mulher de fé. E também nós podemos ver uma fonte de força que ela encontrou na busca a Deus, a oração. Então a história de Ana não termina com o nascimento de Samuel. Seu ato de fé e dedicação teve repercussões que se estenderam por gerações. A maneira como ela se entregou a Deus demonstra a influência que uma pessoa pode ter na história e na espiritualidade de uma nação. Então, a atitude dessa mulher de pedir a Deus um filho, para poder gerar um filho e devolver a Deus esse menino, fez com que toda uma nação fosse mudada, transformada pelo agir de Deus através desse menino que iria nascer. Então, nós temos alguns exemplos interessantes. Quero dizer algum exemplo dessa mãe, dessa mulher que viveu uma vida de renovação, uma vida de vitalidade, e mudou a história de uma nação. Primeiro, que a gente vai observar nesses exemplos dessa mulher. Ana, uma mãe angustiada que se levantou. Nós vemos um texto que, versículo 9, que diz o seguinte: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. E Ana não se levantou, o texto não vai dizer apenas para ir para algum lugar, ou para outro canto, ou fazer alguma coisa. Não, se levantou para orar. Ela tomou uma atitude, após ano e ano era a mesma coisa. Ela chorava, pedia, clamava, e era perturbada em tudo mais. Houve um ano, que foi o ano da vida dela, em que tudo começou a mudar. A sorte de Ana mudou. Tudo começou a mudar quando aquela mulher tomou uma postura. Ela se levantou. Tem muitas pessoas que vivem paralisados dentro de um buraco quando estão passando por angústia, por ansiedade. Hoje nós percebemos muitas pessoas deprimidas, pessoas que estão em depressão profunda, mas eu te digo nesse período, nesse tempo que você está vivendo, talvez seja o ano de você se levantar. Levante-se. Então, ela se levantou. No momento que ela se levantou, Deus concede, então, o milagre a essa mulher. Então, sua história nos ensina a ter fé e não deixar, presta atenção, a ansiedade, a depressão, toda preocupação tomar conta da nossa mente, tomar conta da nossa vida. Pois quando somos movidos pela ansiedade, fazemos coisas precipitadas. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, alcançamos vitória. Então, levante-se,
A segunda coisa que nós observamos na vida dessa mulher, Ana, uma mãe que orava. Eu pergunto, você é uma mulher de oração? Você é um homem de oração? Como foi a oração de Ana? O que podemos aprender com a sua oração? O texto vai nos dizer que Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Tem pessoas que estão numa condição dessa, mas não estão orando. Essa mulher está angustiada, ela tem um problema, ela tem algo no seu coração que ela precisa da cura, do milagre de Deus, mas ela não foi chorar e ficar só chorando. Ela, além de se levantar, essa mulher orava ao Senhor. Está no versículo 10, dizendo que ela orava silenciosamente, sim. Seus lábios se moviam, ao ponto até de o sacerdote Eli, ao observá-la, erroneamente achou que ela estava bêbada. Mas aquela mulher atribulada, angustiada, deprimida, ela só falava ao seu coração. Olha o que o texto diz, que ela falava ao seu coração. Ela responde ao sacerdote: meu Senhor, não bebi nada de vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. Muitas vezes nós oramos sem fé, oramos para cumprir um ritual. Essa mulher, ela estava derramando o seu coração diante do Senhor, pois ela tinha uma tristeza, ela tinha uma necessidade, ela precisava de ajuda e ela foi pedir ajuda ao único que pode nos ajudar em qualquer situação, que médico talvez não cure, mas Deus pode curar e restaurar. Então eu sou uma mulher angustiada de espírito, sim, mas eu estou orando, derramando o meu coração diante do Senhor. É grande a ansiedade, ela afirma para o profeta, é grande a minha ansiedade, a minha aflição, mas eu estou aqui não agindo como uma ímpia, mas eu estou aqui me derramando diante do Senhor. Sua aflição não impediu esta mulher de orar. Pelo contrário, a percepção que ela tinha de sua aflição levou a ela a se derramar diante do Senhor. Então a oração não é um ritual a ser cumprido, a oração é um derramar diante do Senhor. E último ponto, Ana, uma mãe de fé e de visão. De fé eu não preciso nem falar muito, porque nós já percebemos nessa história que essa mulher era uma mulher de fé. Mas por que uma mulher de visão? A oração de Ana veio acompanhada de um voto. Versículo 11, ela disse: se o Senhor atendesse, se o Senhor atendesse o seu pedido e lhe concedesse um filho homem, ela o dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela pede ao Senhor, porque o nome é Samuel, pedir de Deus, Ela pede ao Senhor, mas ela devolve ao Senhor esse filho. Então, quando ele soube que Ana não estava embriagada, antes estava orando, ele expressou um desejo, ele abençoou essa mulher, ele falou para ela: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Está no versículo 17, Então, o Senhor ouviu o pedido desta mulher, de Ana, desta mãe, e concedeu-lhe um filho. E ela deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então, o nome Samuel, na língua hebraica, significa pedido de Deus ou ouvido por Deus. Então, Samuel é o filho que foi pedido a Deus. Ana recebeu um filho porque ela pediu. Você já pediu algo a Deus? Perceba que essa mulher, ela pede algo com propósito. Ela pede algo com visão. Ela sabe da situação de Israel, da crise política, da crise espiritual que Israel está vivendo. Os filhos de Eli são homens, sacerdotes, mas são reprovados por Deus. Ela sabe do que está acontecendo. Então, ela sabe que Deus pode usar essa criança, esse menino, com um propósito lindo. Então, você tem pedido algo para Deus? Ou você só pede algo para se esbanjar para si mesmo? Então, peça algo ao Senhor, o Senhor pode dar. Podemos não receber tudo o que pedimos, mas uma coisa é certa: a oração revigora, renova e traz vida para a sua alma. Então ela seguiu o seu caminho, o texto diz, comeu alguma coisa, o seu semblante já não era triste. Olha só, de uma mulher que estava triste, angustiada, quando ela ouviu do profeta Eli: vai em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela comeu, se alimentou e o seu semblante não era triste, porque essa mulher se levantou, essa mulher orou, essa mulher teve uma confirmação da palavra de Deus no seu coração e ela então saiu daquela condição que ela tinha, porque Deus agiu naquele momento na sua vida.
Então, se você está com o semblante caído, busque o Senhor. Busque o Senhor. E para concluirmos, Deus é especialista em fazer planos se tornarem reais. E o momento de gerar seu Samuel pode chegar agora, certo? Vivemos tempos difíceis, sim, mas que o Senhor levante a sua vida. Levante mulheres, levante mães, levante homens, pessoas, muitas pessoas, para viverem o sobrenatural do Senhor. Mulheres e mães, homens de oração, que se levantam para viver uma renovação e vitalidade em sua vida e também em sua família. A oração de Ana foi uma oração amargurada que criou nela uma profunda percepção de sua necessidade de buscar a Deus. Você tem necessidade de buscar a Deus? Foi uma oração comprometida em consagrar ao Senhor a bênção recebida. Ela recebeu o filho, mas deu, consagrou ao Senhor. Qual é a sua necessidade hoje? Qual sua esterilidade? O que tem levado você a lágrimas? Qual milagre você precisa pedir ao Senhor hoje? O que você precisa gerar? Talvez alguém que está me ouvindo, ou até uma mãe, domingo passado foi o Dia das Mães, neste momento, se identifique com a história de Ana. Talvez você está se identificando. Então apresente sua angústia, sua necessidade, sua esterilidade, suas lágrimas diante do Senhor. Se levante dessa condição que você está. Ore ao Senhor, não apenas uma oração para falar algo repetitivo, mas derrame o seu coração diante do Senhor e receba o seu milagre. Eu digo para você, igual o profeta Eli disse para ela, vá em paz e que Deus te conceda, o Deus de Israel te conceda o que você está pedindo. Peça ao Senhor, busque ao Senhor, com o coração derramado diante dele. E levante-se dessa condição de morte que você está vivendo. Eu quero orar por você. Senhor, nós te louvamos por essa palavra oportuna e pedimos, Pai, que esta palavra entre no coração dessa pessoa que está ouvindo nesse momento e ela se levante, Deus, dessa condição difícil que ela está vivendo. Que ela, ó Pai, busque em oração, derramando o seu coração diante do Senhor e saiba que nós servimos um Deus poderoso que pode dar o milagre necessário, o pedido que essa pessoa está pedindo. E que essa pessoa peça algo com propósito, com visão. Assim eu oro por cada pessoa, por cada família, pedindo assim a tua bênção sobre este lar, esta família, agora que está ouvindo essa palavra oportuna, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima palavra oportuna.